Eu descobri que eu era amante de um cara que eu nem conhecia, porque a esposa dele veio atrás de mim me cobrar satisfação de um chifre que eu botei na cabeça dela, sendo que eu não conhecia nem ela, nem o marido dela, nunca nem vi. Eu nunca tinha nem furefado. Amor, 18 anos. Eu tinha acabado de sair da escola. Eu sempre fui uma menina meio atrasadinha, sabe? E eu acabei de sair da escola e eu queria muito a minha independência. Então eu arrumei um emprego. Morava numa cidade grande, arrumei um emprego num dentista, né? Eu seria secretária. Eu sempre entendi muito dessas coisas, por eu ser mais atrasadinha nessas questões de namoro e tal. Eu era mais adiantada no estudo, coisas que realmente seriam visionária, né, amor? Que ia me fazer algum benefício, além de tomar chifre, que macha é prejuízo. Macha é igual Melissa, a gente sabe que dói, mas a gente quer ter. Só que é aquilo que eu digo e repito, não se dá pra sentir falta daquilo que você nunca teve. Um belo dia, depois de mais ou menos uns 2 meses que eu estava lá trabalhando, estava eu linda e bela, toca a campainha do escritório, né? Pra você entrar, você tem que tocar a campainha no escritório, não, o consultório. O escritório é questões administrativas lá, era atendimento. E aí tocou. Eu abri a porta, né? No automática, sem apertar um botãozinho, puf, abriu, entrou uma menina. Uma mulher. Essa mulher deu um tapa assim na mão, assim, pá! Gente, eu achei que era a mulher do dentista, descobriu um córneo, porque ele era meio mulherengo. Eu achei que, sei lá, que era uma cliente que a cara deu errado, o canal deu errado. Eu achei que era qualquer coisa. Menos que era comigo. Tinha umas pessoas no consultório, todo mundo olhou, assim, sem entender. E ela começou a gritar, falou, eu preciso falar com você, peixinho do mar. Pra não falar o que ela me chamou. Ela tava se referindo a mim e eu fiquei comigo. Aí eu já comecei, falei, gente, mas o que tá acontecendo? Não foi nem eu que fiz cara em ninguém, não fiz nem canal em ninguém. Porque eu jurei que era alguma coisa do consultório. Ela simplesmente falou pra mim, ou você sai agora de trás desse balcão pra gente conversar lá fora, ou eu vou entrar aí e vou te arrastar pelos cabelos, que não sei o que, vou falar que na frente de todo mundo, vou prejudicar seu trabalho, que não sei o que, começou a falar. Eu comecei a ficar extremamente assustada. Basicamente, ela já estava prejudicando o meu trabalho, mas eu queria até saber o que tava acontecendo. Se eu fosse demitida, eu pelo menos queria saber o porquê. Aí eu, tudo bem, chamei outra pessoa pra poder ficar ali, o tempo que eu ficaria lá fora, e fui assim, me tremendo igual uma vara verde pra poder conversar com a mulher. Pra entender o que tava acontecendo. Quando eu saí lá fora, que a gente saiu do consultório, quase me cagando, me tremendo de medo, que eu saí, a mulher, a atitude dela mudou completamente, porque ela simplesmente olhou pra minha face, assim, ó, pra minha face, e ela começou a chorar. E aí eu já não sabia se eu tava ofendida, se eu tava preocupada, se eu tava com medo, sacudir a mulher, porque a mulher começou a chorar, começou a tremer igual um pinche, e ela falou, o que eu tô fazendo por esse homem? Por esse Jurandir. Gente, devia ser pelo Juju. Olha, você é só uma menina, e eu vim aqui atrapalhar sua vida, por conta de uma das milhares de galhas que eu já levei, e eu assim, ó, moça, calma, chifruda, o que foi? Me conta o que tá acontecendo. E aí ela começou a falar que sabia que eu tava tendo um caso com o marido dela, que ela acabou descobrindo, que não sei o quê, que o pessoal da cidade já tava comentando, que ela era corna, mas que, pô, eu era muito nova, que ela tinha vindo atrás de mim pra me pedir pra poder terminar, que eu disse que eu falei, olha, querida, vamos começar um negócio aqui. Eu até terminaria com o teu marido se eu estivesse com ele, mas só que, assim, questões assim, de curiosidade boba minha, meu pequeno detalhe. Quem que é teu marido? E aí ela me mostrou uma foto, eu falei, olha, eu nunca vi esse cara. Ela falando que eu não precisava mentir, eu, cara, não, eu realmente nunca vi esse cara. E, amigas, ele era um Jurandir. Só que o Jurandir devia ter aquela essência, porque a foto que ela me mostrou, ele estava no puta barco, que eu olhei e falei, ah, entendi, né? Só que aí, quando você menos imagina, a coisa foi virando quase uma cena de filme, porque eu tava ali tentando acudir a mulher, que tava chorando, naquele momento ela já tinha me encostado na parede, assim, descido, chorando, faltava pra tocar alguma música que a gente usava, tipo... E ela descendo em lágrimas, e eu descendo junto com ela, tentando acudir a mulher que eu não sabia mais o que fazer. Se eu me sentia ofendida, se eu chorava junto com ela, eu não entendia, eu sabia que eu não era amante daquele cara. E eu virei assim na minha inocência e falei com ela, moça, olha só, eu não sou amante do seu marido, porque eu sequer já namorei na minha vida, moça, eu nunca. Moça, eu tô pensando em leiloar aqui a Laricinha, porque eu nunca liberei. Ela ficou olhando pra minha cara assim, completamente assustada, vendo que eu realmente estava falando a verdade, e ela começou a chorar mais ainda. E quando você menos imagina, o elevador abre, e entra 2 pessoas. Quem que entra? O Jurandir, que eu reconheci, que era mais bonitinho pessoalmente, e quem? A minha melhor amiga. Melhor amiga essa? Que entrou desesperada me procurando, joelhou do meu lado, perguntou se eu tava bem, tocando no meu rosto, eu falando que tava bem. E aí ela virou pra mulher e falou, cara, ela não é amante do seu marido, eu sou amante do seu marido. E aí ele falando, você não machucou a menina, né, o que tá acontecendo? Aí o dono do consultório, que era um consultório assim pequeno, saiu, sem entender o que tá acontecendo, ele falou, o que tá acontecendo e tal, e eu expliquei pra ele, e a mulher chorando, e ele vendo os dois ali discutindo com a mulher que tava chorando, e ele falando, cara, o que tá acontecendo, você tá bem, as pessoas estão ali. E eu falando, cara, eu não sei, tá me chamando, acusando aqui de ser amante, mas eu nunca nem... Aí ele, tu nunca? Eu não. Aí eu falei, mas isso aí não é detalhe pra gente conversar agora. E aí começou a virar aquela quizumba, as pessoas que estavam dentro do consultório meio que começou a sair pra poder ver o que tá acontecendo, eu também sairia. E aí a mulher falou, você é amante do meu marido, você vai te dar uma cara de pau, não sei o quê. No fim, parece que tava se espalhando um boato que eu era a amante dele, mas na verdade era a minha melhor amiga, que era muito parecida comigo. Então as pessoas confundiram e falaram que era eu, pra poder falar que eu nunca fui santa. Tá vendo? A gente sempre suspeitou, ela nunca foi santa. E na verdade era minha amiga, e minha amiga trabalhava com ele, porque ele tinha a questão do cash money e lá que eles se conheceram.
Ele era empresário e afins. E ela começou a chorar, a mulher falando que não sabia mais o que fazer, que ela não aguentava mais ser corna, que ela não aguentava mais viver naquela vida. E o Jurandir virou pra ela e falou que ela sabia que ele sempre foi assim, que se ela quisesse ele seria assim. E aí a minha melhor amiga vira na mão, Carol, assim, a gente se observou, eu e o dono do escritório e as pessoas que estavam lá dentro, assim, ó. Ela vira e fala, que tal a gente fazer um trisal? Já que ele trai você só comigo, acreditando ela, a gente faz um trisal, fica todo mundo junto, você não vai ser mais corna, eu gosto dos dois também. A mulher, que tava 5 minutos chorando, olhou pra ele e falou, bora, topou. Gente, atualmente a minha melhor amiga mora na casa deles. Eles literalmente são um trisal. Foram embora. A situação se resolveu assim, juro por Deus. Eu fico olhando pra cara do meu chefe foi olhando pra cara assim de mim e falou assim, gente, cada coisa, não, eu falei, cada coisa, ele, vamos, muita coisa pra fazer. Não fui demitida, continuei trabalhando, mas fiquei chocada. E foi assim que se resolveu. Pelo menos eu não apanhei, né? A coisa mais difícil da minha vida foi ver minha esposa com outro, depois dela ter se separado de mim porque eu traí ela. Nesse relato nós somos um desgosto, quer dizer, macho machucado. Eu era casado há 10 anos. E aí, fui pular a cerca, né, com uma garotinha que eu conheci lá no meu trabalho, achei que ia dar certo. A minha esposa, mais esperta que eu 15 vezes, descobriu. Aí quando ela descobriu, ela simplesmente se separou de mim. Aí você pensa, você tá 10 anos com a pessoa que fala que te ama incondicionalmente, que vai lutar por você o resto da vida, e aí na primeira batalha, um chifre, ela não aguenta a batalha e termina. Pra mim isso não é amor, se pra você é amor, pra mim não é amor. Eu falei, eu errei, fui moleque, beleza, mas eu estou aqui pra consertar o meu erro. Mas não, ela não quis me perdoar. Falou que queria se separar, que ela não ia aceitar chifre, que isso não era amor, sendo que eu amava ela. Eu só tinha pensado com a cabeça de baixo. Falei, amor, aqui é você, aqui já não tinha nesse contrato aí do casamento. Mas enfim, tentei argumentar, tentei conversar, joguei a minha lábia, mas ela não quis, ela quis se separar de mim. E eu falei que tudo bem, né? Não tinha muito o que eu fazer, mas eu falei que ia lutar pelo nosso amor. Eu falei que eu ia recuperar a confiança dela, que eu ia recuperar ela. Tinha parado de ficar com a que eu traí ela? Claro que não. Porque enquanto eu não recuperava, eu pegava a outra. Mas eu falei que eu não ia desistir tão fácil dela. Só que eu falei pra ela que eu nunca iria aceitar ela com outra pessoa, que eu não queria ver ela com outra pessoa, e que se eu visse ela com uma outra pessoa, eu não ia aceitar, eu ia arrumar confusão, e que eu não ia aceitar, e que eu ia ser o tufão bravo. Falei pra ela, né? E aí ela falou pra mim que a partir do momento que ela saísse da minha casa, eu não tinha mais nada a ver com a vida dela. Eu falei, então você sai, então você arruma outro pra você ver. Ela saiu. Ela saiu e arrumou outro. Quando eu fiquei sabendo que ela estava ficando com o outro, e foi rápido, muito rápido, aí a gente não tem noção do que eu fiz. Como a gente mora em cidades pequenas, as notícias, amor, elas correm avuriçadas, sabe? E aí eu fiquei sabendo, né, depois de mais ou menos uns 3 meses que a gente tinha se separado, que ela tava ficando com outra pessoa, que ela tava conhecendo outra pessoa, e eu falei pra ela que eu não queria ver ela com outro cara. Sendo que a mulher que eu traí ela dormia quase todos os dias na minha casa, a gente tava tendo um lancinho, mas nada sério, porque eu tava tentando recuperar minha esposa. Mas cidade pequena, ela ficou sabendo que a menina dormia na minha casa, né? E aí ela resolveu arrumar alguém, com certeza, pra poder me atingir 3 meses depois, pra poder me fazer ciúme, pra poder fazer lutar mais por ela. Só que aí o tiro dela saiu pela culatra, sabe? Porque assim, eu não ia aceitar. Sabe? Ela ter outra pessoa, eu ter, tudo bem, eu ter metido chifre nela, beleza, mas ela ter, aí não dá, aí fica insalubre pra mim, sabe? Eu não... Cadê a consideração? Onde é que vai ficar minha moral perante a cidade? O respeito por mim mesmo? Aí não dá. Então, quando as pessoas... Né, porque eu falava pra todo mundo que eu tava furando com a outra menina, mas que eu ia voltar com a minha esposa, que a gente tava, né, conversando. Ela nem queria saber, ela nem falava comigo. Mandava mensagem inteira, ela nem me respondia. Mas eu falava isso pros outros. E aí, quando ela começou a ficar com outro cara, que a cidade ficou sabendo, chegou nos meus ouvidos que eu era corno, que eu ficava me arrastando pra minha esposa, mas ela já tava com outro, que não sei o quê. E eu fiquei pé da vida. Então, eu fiz o quê? Fui na casa dela. Ela não voltou pra casa da mãe dela, ela alugou uma casinha pra ela. E aí, eu bati lá na porta da casa dela 10 horas da noite. Ela morava bem na praça, então era aquele horário que tava todo mundo na praça, sabe? E aí, ela abriu a porta toda sensual, de umas camisolas, assim, coisa mais linda, que eu olhei assim, eu achei até, na minha cabeça, eu queria aquela fanfic de que ela sabia que eu ia vir e tinha me recebido assim. Eu fui pra puxar ela pela cintura, tipo, ai, você tá tão linda, não sei o quê. Eu, na hora, até esqueci que eu ia falar com ela que ela tava com outro e tal. Aí, daqui a pouco, quando eu fiz isso, ela me empurrou. Eu falei, ué, me rejeitando, meu docinho de coco. Ela falou, você tá maluco? O que você tá fazendo na minha casa? 10 horas da noite. Sai daqui, o que tá acontecendo? E aí eu falei, ué, você não tá assim pra mim, não? Gente, quando eu falei isso, que eu olhei pra... Tinha um armário atrás dela. Não era um homem, era um armário. O maluco era enorme. Só que eu sou o quê? Siri na laca, né? Eu olhei e falei, eu acredito no meu potencial. Tu é grande, mas tu não é dois. Golias não, Davi matou Golias com uma pedrinha. Um soquinho, Antônio Nunes, você já era. Só que aí eu acreditei no meu potencial demais e a situação ficou meio insalubre. Você tem noção do que aconteceu?
Quando eu falei pra ela que eu não queria ver ela com outro, eu falei, o que que esse homem... Que aí eu acreditando no meu potencial total. O que que esse homem está fazendo aqui? Eu não falei pra você que eu não queria ver você com outro? Aí ela olhou no fundo dos meus olhos, nesses olhos aqui caterrados comigo, virou e falou bem assim, atrevida, querida. Virou e falou bem assim, você não quer me ver com outro, não? Eu falei, não. Ela falou, fecha os olhos. Quando ela falou isso, eu fui meter de machão, né? Porque a gente, eu tava meio que ignorando como se o armário ali, que ele tava paradinho lá, com os braços que pareciam minhas coxas, como se ele... Coxa não, que minhas pernas eram finas. Como se ele não tivesse ali, sabe? Aí eu fui pra cima dela. Só que quando eu fui pra cima dela, meus amigos, eu senti um negócio aqui na minha testa, assim, ó. Ele tava me segurando com a mão, assim, ó. Ele me parou com a mão. E eu fiquei, me solta, que não sei o quê. E aí a cidade, né? A galera ali na praça, todo mundo começou a vir em volta. Gente... Ele veio pra cima de mim que eu apanhei mais que tamborim no samba. O maluco era enorme. Por mais que eu tentasse reagir, não dava tempo. Que eu levantava, ele me dava uma banda. Que eu ia ele me dava um soco nos olhos. Que ele estourava a minha boca. E eu, assim, tentando reagir. E ela tentando separar, porque me amava, obviamente, não queria ver ele me batendo, né? E ela tentando, para com isso, não vale a pena, esse lixo, não sei o que. Eu achei que ela tava falando com ele, mas não era comigo. E aí eu fiquei, tipo, não sabia se eu chorava, se eu corria, porque ele não deixava eu correr também. Eu sei que eu apanhei mais que tamborim no samba, na frente da cidade toda. O meu amigo que tava lá, viu que eu tava apanhando, conseguiu separar. E teve que me levar pro hospital, né, pra poder fazer uns curativos, uns pontinhos aqui, uns pontinhos ali, porque o cara realmente me deu um sacode bem legal. Ele falou que se eu voltasse lá, ele ia me arrebentar novamente, né, e que eles estavam morando juntos. Atualmente ela tá casada com ele, tem um filho com ele. Eu tô solteiro, levei um sacode, né? Tentei procurar ela mais umas 3 vezes, e as 3 vezes ele me deu 3 sacodes, né? Não foi assim mais sério igual isso que eu tive que ir pro hospital dar uns pontos, mas foi um sacodezinho assim. Até que eu cansei de virar saco de pancada, né? E aí eu me aquietei, fiquei no meu canto. Hoje em dia eu tenho uma namoradinha, mas traio ela também. Mas aprendi a minha lição, entendeu? E pra mim, eu tenho pra mim que ela só tá com ele, teve um filho com ele pra me fazer ciúme, que ela nunca me superou. Porque quando eu passo na rua, ela me olha. Então ela não deve ter me superado ainda. Eu descobri que eu era corno porque eu fui fazer uma surpresa pro meu namorado. Só que outra pessoa também queria fazer uma surpresa pro meu namorado. E, gente, ai, que chifre constrangedor. Ai, que ódio que eu fico de lembrar dessa situação. Olha, a chifruda humilhada sofre muito. Meu namorado trabalhava no horário meio diferenciado. Então, tipo assim, geralmente ele largava 1h da manhã. E eu tinha os dias certos de ir pra casa dele, ou quando eu não ia, eu combinava com ele, né? Fim de semana, ele morava sozinho, eu estudava, eu morava sozinha também, trabalhava. Eu não queria ainda morar junto, então a gente tava fazendo as coisas vagarosamente. Só que eu acho que eu tava fazendo vagarosamente demais, entendeu? Porque eu era uma namorada saudável, eu era um pezinho de alface. Aí o que o pé de alface ganhou? Chifre. O que aconteceu? Eu tinha a chave da casa dele, eu tinha acesso. A gente já namorava há 2 anos. Eu tinha acesso, sabe? A gente tava ali... Ai, gente, planejando nosso futuro, querendo ter nossa carreira primeiro antes de morar junto. Então a gente gostava de ter essa coisa separada. Só que eu comecei a sentir que o meu relacionamento tava esfriando. Sabe, meu docinho de coco não tava tão disponível assim pra mim. Ele já não tava querendo mais o tico-tico no fubaco. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E aí eu achei que era por isso. Que a gente tava caindo na rotina, que a gente sempre fazia as mesmas coisas, entendeu? Que era sempre a mesma coisa. Aí o que eu fui? Falei, vou fazer uma surpresa pro meu querido namorado. Eu sabia que ele chegaria 1h da manhã. Comprei umas coisinhas, uns apetrechos, umas roupinhas diferenciadas e fui pra casa dele, não falei nada. Cheguei na casa dele, tomei o meu banho, botei a minha roupinha toda sensual e fiquei dentro do quarto dele, porque eu botei pétalas de rosa, botei balão, sabe? O presente seria eu e teria toda uma surpresa, vinho, gente, eu organizei tudo, passei no mercado, jumenta, fiz tudo assim que... Ai, que ódio. Beleza. Tava lá, tranquila, daqui a pouco eu escutei um barulhinho na porta. Eu falei, é o meu namorado. Aí eu me preparei todinha na pose, quase do jeito que eu vim ao mundo. Só que eu não me atentei à hora, porque meu namorado chegava 1h da manhã. Era meia-noite. Era meia-noite, eu comecei a escutar um barulho na casa dele. Aí eu falei, bom, chegou mais cedo, tá tudo bem. Apaguei a luz do quarto, deixei até a luz vermelha, eu levei, deixei aquela luz assim, meio avermelhada, uma coisa assim, sabe? Meio sensual. Botei uma musiquinha bem baixinha, bem ambiente, pra quando ele entrar, eu tá lá e falar, surprise, beleza. Deitei na cama, em cima das pétalas de rosa, e a porta do quarto abriu.
Gente, eu tava com a Rampimenta toda reganhada, porque a Cirolex que eu peguei era um fio. Então, tipo assim, os beiços tava tudo de fora. Tava ali, ó, reganhada. Tava reganhada. Do nada, a porta abriu e entrou uma menina. Essa menina estava vestida de mulher gato. Uma fantasia toda de mulher gato, com um cinto na mão. Um chicotezinho na mão. E ela também achou que eu era ele. Então, qual era o diferencial da fantasia dela? É que a Petiola tava de fora, presa por um... Tipo aqueles negócios que prende aqui e fica assim, os peitos de fora. E a Rampimenta tava de fora também. Então, tipo assim, era uma fantasia de mulher gato, só que as partes que interessavam, tipo aqui e ali, tava de fora. Por isso que quando eu escutei o barulho, demorou um pouquinho na sala. Porque ela tava tirando a roupa que ela veio por cima, que ela veio com sobretudo pra passar pelo corredor, né? Obviamente. Então, ela achou que ele tinha chegado mais cedo e que ele já estava no apartamento. Parece que ela deve ter avisado, tô indo, ou ele não respondeu, ou coisa do tipo. Eu sei que no fim ela achou que eu era ele, que ele estava no quarto esperando ela, porque eles tinham combinado uma surpresinha. E aí ela quis fazer a surpresa. Quando ela abriu a porta, ela teve outra surpresa. Eu gritei, ela gritou. E ali nós duas, sem vestes, uma vendo o corpício da outra. Que cena, cara. Eu dei um pulo, peguei um negócio, ela correu pra sala, pegou o sobretudo e ela começou a perguntar quem era eu e o que tava acontecendo ali. Ali a gente começou a conversar e descobrimos que o meu namorado estava me namorando há 2 anos e estava namorando com ela há 6 meses. E que ela ia pra casa dele quase todos os dias, que eram os dias que eu não ia, que geralmente eu ia, tipo assim, pelo menos uma vez na semana e fim de semana, a maioria deles, quando eu não tinha que estudar. E aí ela descobriu que o namorado dela tinha uma namorada e eu também, que ele tinha uma amante e que ela era amante e eu era fiel. A gente conversou e descobriu tudo. Ficou as duas sem roupa, ali debatendo, discutindo e foi isso que a gente entendeu. E aí eu perguntei pra ela se ela não estranhava, a maioria dos fins de semana, ele tá comigo. E ela simplesmente virou pra mim e falou que não, porque ele falava que estava estudando e ela não morava ali no prédio. Ela morava em outro prédio, entendeu? Ela era meio que vizinha de prédio. Então ela não sabia que ele tinha namorado, ela nunca me viu. Até porque eu entrava no carro dele, ia direto pra garagem, então ela realmente nunca me viu. E ele só deixava ela ir pra lá nos dias que podia. Que eram os dias que eu tava em casa. Pois é, aí ficamos nós duas sentadinhos no sofá, esperando o Bonito chegar. Quando o Bonito chegou, que ele viu nós duas sentadas no sofá assim, ó, tomou-lhe um susto. O que ele fez? Ele fechou a porta de volta, trancou e correu. A gente foi atrás dele, começou todo um escândalo ali no prédio. No fim, eu terminei meu relacionamento, descobri que eu tava sendo chifruda, a menina também. E agora é isso, gente. Sigo aí solteira e chifruda. Eu fui frafar com o Boff, que ele ficou muito feliz quando ele viu a minha Laricinha. Gente, eu não tô brincando, foi a reação mais estranha que aconteceu na minha vida. Mas, tipo assim, gente, ele ficou feliz. Mas, tipo assim, ele ficou emocionado quando ele viu minha Laricinha, que eu cheguei a me sentir importante. Esse menino começou a me mandar direct na rede vizinha, do nada. Vários directs, curtiu todas as minhas fotos. Eu nunca dei muita bola pra ele. Só que aí um belo dia ele me mandou um poeminha. E eu achei aquilo, tipo, muito cuti-cuti. E eu falei, oi, let it go. Vou conversar com ele. E aí eu respondi ele e tal. E ele foi super fofinho comigo. Começou a conversar comigo. Disse que eu achava muito bonita, que me olhava na cidade, que não sei o quê. Perguntou se eu não queria sair com ele. E eu achei muito estranho. Porque, tipo assim, a gente já não tava mais numa idade de ele me convidar pra poder tomar um sorvetinho. Mas eu achei eu achei diferente. Porque eu sempre recebi direct, delícia, não sei o que, varinha de Hogwarts, não sei na onde. Então eu achei aquilo diferente. Aí eu topei sair com o Boff. Eis que eu fui tomar, né, um sorvetinho com ele. E, gente, ele era um cuti-cuti. Ele tinha a minha idade. Eu já tinha os meus 26 anos. E ele devia ter mais ou menos uns 27, 28. E ele foi super fofinho comigo, não sei o quê. Até que ele começou a me chamar pra sair, pra resumir pra vocês. Diversas e diversas vezes a gente ficou saindo. E nunca rolava nada, nunca acontecia nada. Até que um belo dia eu tomei uma atitude, né? Falei, hoje vai, segurei na mão de Deus e fui. E roubei um beijo dele. E ele se atrapalhou todo. Mas me beijou, não sei o quê. E, gente, foi tipo assim, foi bom, sabe? Foi diferente de tudo que eu já tinha feito, porque ele realmente parecia ser todo carinhosinho. Eu achei que ele fosse inexperiente. Tipo assim, não viu muita xerelex e tal. Mas a forma que ele reagiu foi muito diferente. Porque conforme a gente foi rolando uns beijinhos, eu devo ter saído com ele umas 10 vezes. Ele tava realmente investindo em mim. Investe em mim. E aí, um belo dia eu falei, pô, eu tô aqui em casa, era sábado à noite, eu morava sozinha, não tô fazendo nada. Convidei ele pra ir pra minha casa. E ele super topou. Aí eu falei pra ele que a gente ia ver um filme. Só que ele não entendeu aquela questão do filme, de trás pra frente o filme que vê a gente. Ele não entendeu. Porque ele literalmente levou pipoca, levou um monte de guloseima, levou doce. Ele achou realmente que a gente ia ver o filme. Aí eu cheguei, eu apresentei minha casa pra ele e ele literalmente sentou no sofá. E perguntou que filme a gente ia ver. Tipo, na maior inocência. E eu, querida,
vou ver outra coisa. Só que a situação foi ficando meio insalubre, sabe? O menino, vulgo homem de quase 28 anos, devia estar mais ou menos nessa faixa etária, 28, 29, 27, por aí. Ele falou, e aí, pô, eu tava dando uma pesquisada nos filmes legais e tal, na Netflix, não sei o quê. Mas eu trouxe uns aqui, mas fica da sua opção, se você não quiser ver nenhum desses, ou se você já tiver escolhido algum. Gente, ele realmente tava querendo ver o filme. E ele levou um saco cheio de coisa. E eu fiquei assim, ó, vem conhecer meu quarto. Aí ele, pô, teu quarto? A gente não vai ver aqui na sala, não? Minha vontade é falar, tu não é não? Achei ele meio assim, delicado. Mas eu falei, não, vamos ali. Você quase que eu saí puxando mais. Porque, gente, ele era muito bonito. Ele era bem, assim, sarado, sabe? Ele era bem assim, ele era muito, assim, bruto, né? Cowboy, eu gostei de cowboy. Então ele era assim. Mas por dentro, o menino era uma flor. Ai, ele era super carinhoso. Não gostamos. Somos safadas, a gente gosta de tapa na frente. Aí eu fiquei convidando ele, só que ele muito insistência, ele foi comer pro quarto. Gente, quando ele foi pro quarto, eu já taquei ele, assim. Comecei a beijar ele. E ele meio assim, sem entender nada, mas aí também o fogo tomou conta ali da situação, né? Ele começou a passar a mão aqui, passar a mão ali, não sei o quê. E ele tinha uma pegada, assim, que você via, assim, potencial, sabe? Tinha uma coisa, assim, maneira. E aí eu fiquei em pé na frente dele, ele meio assim, sabe, embasbacado, assim, chocado. Eu falei, vou fazer uma coisinha diferente pra esse porque eu tô vendo que ele é meio inexperiente. Fui tirando, assim, as minhas vestes, né, mandando um sensual, apaguei a luz, botei um sonzinho, não sei o quê. Gente, quando eu fiquei sem vestes, que ele viu Laricinha, a protagonista da minha história, o macho surtou. Ele levantou e falou, posso acender a luz? Eu olhei assim e falei, ué, por um segundo eu fiquei, vai, pode. Ele acendeu a luz. E ele, literalmente, sem disfarçar, ele foi assim, ó, direto na minha flor de lótus. E eu em pé, assim, olhando ele, olhando. E ele, caramba, cara, que legal, que lindo. Meu Deus, que delícia. Eu nunca vi uma assim tão de perto. Tipo, pra mim foi a melhor reação, sabe? Beleza. Eu achei que ele fosse inexperiente, mas pelo visto, ele era ainda uma princesa. Ele nunca tinha funefado. E ele nunca tinha visto uma xerelex de perto. Só que, tipo assim, você fala, caramba, mas, meu Deus, que legal! Que lindo! Eu nunca vi uma porra de mim. Posso tocar? Aí eu vou ali, fico olhando pra cara dele assim. Aí ele botou a mão assim, mexeu, não sei o quê. E aí ele abriu, olhou. E eu, gente, eu fiquei tão sem reação que eu fiquei em pé. Literalmente vendo ele abrindo, olhando, assim, fez meio assim, deu uma olhadinha assim, cutucou assim, meteu o dedinho. E eu em pé assim, tipo, tá bom, analisa aí então. Ele olhou tudo que ele queria olhar, aí ele apagou a luz de novo, começou a me beijar. E a gente foi ótimo. Tipo, se você vê que ele era a primeira vez dele, ele me perguntou algumas coisas que ele tinha que fazer. Mas assim, foi ótimo, tá? A gente fez várias e várias vezes, saímos várias e várias vezes. E hoje a gente é casado. E tipo, eu zoo ele eternamente por isso. Eu tinha 30 anos de casamento. Eu sempre fui corna e sempre perdoei. Até que eu resolvi descontar. Porque eu pensei que se eu perdoei durante 30 anos, ele também me perdoaria. Porque se eu era corna mansa, o Juju também seria um corno manso, né? E assim, ele foi o meu primeiro homem. Eu conheci ele, eu era muito nova. Eu nunca tinha tido homem nenhum. Nem sabia essa varinha de Hogwarts do meu era isso tudo mesmo. Porque eu nunca tive outra, como é que eu ia saber se era boa? Mas assim, eu vim de cidade pequena, atualmente eu moro em cidade grande, mas a gente se conheceu lá, né? A gente começou a ficar, começamos a beijar na boca, começamos a namorar, noivamos e casamos, sabe? Lá era, tipo, tudo normal você casar nova. Eu já não era nenhuma adolescente, Juju também não. E Juju, gente, tinha uma beleza rústica duvidosa, mas eu achava ele, amor, o sol do meu dia. O que faltava na minha existência. Eu respirava oxigênio? Não, eu respirava Juju, Jurandir, o meu querido marido. Só que não dá pra poder dizer que não teve como eu sair antes de levar chifre. Porque o chifre, amor, ele começou no início do relacionamento. A gente namorava e descobriu o primeiro chifre. Ele falando que não, que ele ia mudar, que ele era moleque, mas que ele ia virar homem pra mim, que não sei o quê. E eu era tão apaixonada por ele, eu era tão dependente dele, que eu aceitei, tudo bem, falando que ele ia, né, ele ia mudar. Aí ele me traiu umas 15 vezes. Em um período mais ou menos assim de 2 anos. Eu ia descobrindo um chifre atrás do outro. Porque além de ser sem caráter, que ficava botando galha na minha cabeça, ele era burro. Ele era uma mula. Então ele não sabia atrair ao ponto de, tipo assim, de eu não pegar. Eu sempre pegava as galhas dele. Já peguei ele na cama com outra. Já peguei ele dando em cima da minha irmã. Já peguei ele com uma prima minha. Eu aceitei. Nossa, ele passou o rodo na minha família. Pegou eu e todo mundo. Falou, ó, faz a filha e vem um de cada vez. Só não pegou minha mãe porque ela não quis. Mas é aquilo, né? Ele chorava, falava que ia mudar e eu perdoava. Até que teve uma reviravolta na minha vida muito grande. Eu trabalhei numa empresa a minha vida toda. E assim, eu não era jovem, mas eu também não era muito velha,
né? E aí eu fui demitida. E quando eu fui demitida, eu ganhei uma bufunfinha muito boa. E Juju continuou trabalhando. E aí eu quis fazer uma coisa diferente. Como eu era aquelas véia que dormiu no formol, malhava, eu era super moderna, sabe? Conhecia tudo de tecnologia. Eu resolvi fazer alguma coisa diferente. E aí eu entrei na aula de dança que tinha na minha academia. E eu fui me dando tão bem, passou mais ou menos uns 6 meses que eu já tinha sido demitida, eu me dando tão bem na aula de dança, que eles me convidaram pra poder ser professora de dança na academia, mesmo sem formação. Era academia de bairro, né? E eu falando que eu não tinha formação. Mas aí falaram, não, que eu ia ser auxiliar do professor, não sei o quê. E eu aceitei. Só que o professor, ele era muito jovem, sabe? Eu sempre vi que ele me dava umas olhadas, não sei o quê. Só que a gente não tinha muita a proximidade e eu não dava muita abertura. O meu marido, quando eu comecei a fazer aula de dança, ele bateu o pé várias vezes, falando que isso não era coisa de mulher casada, mas ele já tinha me botado tanto chifre. Nesses anos de casamento, ele já tinha me botado tanto chifre, que eu meio que parei de dar moral pra ele. Ah, mas por que você não se separava dele? Porque eu gostava dele, entendeu? Porque a gente tinha uma condição juntas, eu trabalhava, ele também, maneira. Então eu não queria abrir mão da nossa família. Ele falava, não, você não pode abrir mão da nossa família. E ele era muito bom de lábio, então ele sempre me engambelava, sabe? Era a beleza dele, gente, ele era muito lindo. Só que esse professor, a gente começou a passar mais tempo junto, né? Porque eu comecei a ser auxiliar dele. E aí a gente planejava as aulas juntos, passos, não sei o quê. E ele começou a dar em cima de mim, né? Ele começou a me chamar pra sair. Eu sempre falando pra ele, para, você tem idade pra ser meu filho, você é muito jovem. E ele falando que não, que panela boa, panela velha que faz comida boa. Só que ele ia cada vez mais, tipo, me enaltecendo, falando da minha beleza, que não sei o quê, e começou a realmente a investir. Até que um belo dia ele me roubou um beijo. E assim, eu achei aquilo um absurdo, porque, né, eu traí o meu Jurandir pela primeira vez. Beleza, que eu já tinha todas as galhas da Mata Amazônica, mas eu me senti culpada, sabe? Que ele me roubou um beijo. Falei, me respeito, sou uma mulher casada. Nesse dia eu fui pra casa revoltada, mas não falei nada com meu marido. Só que eu não conseguia parar de pensar no beijo. Quando eu cheguei no dia seguinte, eu achei que ele me pediu desculpa, dizer que tava arrependido. Só que ele simplesmente virou pra mim. Era um moleque de atitude. Virou e falou, não tô arrependido não, eu te beijei mesmo, se você demora eu te beijo de novo. Ali eu ri e as coisas voltaram a ficar mais leves, só que ele começou a me roubar um beijo aqui, sabe? E a gente quando eu vi, eu já tava envolvida. Quando ele viu que eu tava bem envolvida, ele quis marcar pra... E eu falando que não sei o quê, mas ele, não, vamos dar mais um passo, poxa, eu te quero e tal. Ele foi me convencendo e eu acabei aceitando. Só que aí eu não sabia que meu marido tava desconfiado. Porque, pelo visto, parece que meu marido não era o único que não sabia esconder traição, a mamãe aqui também. Comecei a suspirar pelos cantos e meu marido começou a reparar que eu tava feliz demais, que não sei o que tava acontecendo. E a última traição dele que eu tinha descoberto tinha mais ou menos uns 3 meses, tá? Eu já tinha saído do emprego. Só que meio que virou uma rotina, sabe? Eu descobri e eu já nem cobrava mais. Quando ele resolveu marcar, a gente marcou num hotelzinho perto, né, da academia. E aí a gente marcou de ir durante o dia, eu me arrumei toda linda e bela e fui. Eu não fui pra academia, obviamente, fui pro hotel com ele. E, gente, foi tudo incrível. Foi tudo maravilhoso. Minha filha, ele faltou um pouco me jogar no teto, me pendurar no ventilador, me jogar na parede, me chamar de largatixa. Eu nunca me diverti tanto na vida. Aí eu vi que a varinha de Hogwarts do Juju nem era tão boa quanto a varinha do novinho que eu tava furando. Só que aí eu deixei o meu telefone de canto. Quando eu tava pra ir embora, que eu peguei meu telefone, tinha, tipo, 50 chamadas perdidas do meu marido. Ele me ligando. O meu marido, ele tinha a minha localização em tempo real, porque ele podia botar chifre na minha cabeça, mas eu não podia. Então, quando eu comecei na academia, um dos critérios que ele colocou pra eu poder fazer, sabe, era eu ter a localização dele. Ele tem a minha e eu ter a dele. Só que ele sempre desligava dele, sabe, do nada. E eu acabei esquecendo de desligar a minha localização. Então, meus amigos, quando eu saí, ele estava na porta do hotel. Ele tentou entrar no hotel, só que ele não conseguiu entrar, porque a recepcionista não autorizou, ele não tinha como falar comigo, porque eu tava furianfando, não atendia o telefone. Quando eu saí, ele estava na porta do hotel, em pé, onde saíam os carros. E aí ele viu, porque o vidro não era aquele vidro escuro, e ele começou a bater no capô do carro, mandando eu sair do carro, mandando o novinho sair do carro. E ele olhando pra minha cara assim, calmamente. Ele, você quer que eu saia? Você quer que eu faça o quê? Eu, acelera e vamos embora. O novinho saiu acelerando, porque ele tomou um tombo. Ele me deixou na porta da minha casa e foi pra casa dele. Ah, você quer que eu fique com você? Eu falei, não, pode deixar que daqui eu assumo. O meu marido chegou em casa pé da vida. Veio me cobrar um monte de satisfação, falando que eu era uma cachorra, que eu traí ele, que eu não era uma mulher de família, que eu não era uma mulher de respeito. Eu falei, calma aí, Jurandir. Eu tenho mais chifre do que o tufão. O rei do gado sou eu em pessoa. E você tá me cobrando um único chifrinho? É aquilo, né, gente? Quando o boi, ele trai, tudo bem. Mas quando você trai um boi, o boi doida. E ele começou a falar que ele não ia aceitar aquilo, que eu podia pegar as minhas coisas e ir embora, que ele nunca pensou que eu fosse trair ele.
eu tinha uma coleção incontáveis de chifre. Eu falei, tudo bem, você não vai me perdoar? Eu te perdoo 88 mil vezes. Você não vai me perdoar? Ele simplesmente virou pra mim e falou, quem perdoa é Deus. É pra eu aprender que quem perdoa é Deus. Peguei todas as minhas coisas. A casa era dele. Quem tinha comprado a casa era ele. Peguei, botei no meu carro, voltei pra casa da minha mãe, né? Comprei uma casa pra mim com o tempo. Ele tentou voltar, falando que ele ia me perdoar, né? Mas aí eu pensei, se eu voltar, ele vai botar mais chifre na minha cabeça que não sei o que ele já coloca. Só que eu tava saindo também com o novinho. E eu falei que eu não queria voltar. Eu arrumei outro emprego, né? Porque aquele da academia não ia me dar o salário que eu precisava. Eu tinha, né, condições de arrumar um emprego que eu ganhasse muito bem. Só que eu realmente queria fazer algo diferente, por isso que eu fui pra lá. Atualmente eu trabalho numa empresa que eu ganho muito bem, consegui comprar minha casa, consegui mobiliar minhas coisas, estou namorando com o novinho, tá? Ele se mostra muito maduro, muito tranquilo, me respeita, nunca peguei chifre dele. É isso, galera, eu fui de um coroa pra um novinho e ele falou que não troca a coroa dele. Pra tu ver, que boi egoísta, né? Descobri meu chifre por aquele bug que tava tendo no iPhone. Gente, vocês acreditam nisso? Eu namoro há 5 anos, né? E eu fui furtada, né? Na Risholton, levaram o meu telefone. E aí o meu namorado, ele tinha acabado de comprar um novo pra ele. Então ele me deu o iPhone antigo dele. O iPhone antigo dele era um 14 Pro Max. Ele tinha comprado 15, porque ele era sempre aquele que ficava trocando quando chega o novo. Eu fiquei super feliz, super satisfeita, né? Ele falou, não, fica pra você, te dou os presentes, tal, pipipi. E eu fiquei super feliz. O telefone veio zerado, normalzinho, bonitinho. Eu sempre tive um relacionamento muito estável, sabe? Gente, eu confiava naquele macho, sabe? Eu não sei se eu acreditava no meu potencial ou no macho. Porque o macho traiu todas as ex-namoradas dele. Mas eu jurei que a minha xerequinha de mel ia ser completamente diferente. E ele ia, amor, ser o homem mais fiel do mundo comigo. Porque ele meteu daquela, eu era moleque, não sei o quê, agora eu sou um homem novo pra você. E eu acreditei. Enfim, falei pra ele que enquanto ele não me desse motivo, eu não desconfiaria dele. Nunca peguei o telefone dele. Devia ter pegado. Nunca fiz nada, sabe? Nunca fui atrás. Eu confiava 100% nele, vivia a minha vida. E eu pensava comigo, se eu for corna, Deus vai me mostrar. Aí Deus lá de cima, então tá bom, então eu vou te mostrar. Começou a rolar na internet um assunto aí de que os bugs do iPhone tava fazendo as fotos voltar, não sei o que, tava fazendo as fotos voltar. E eu fiquei assim, ué, que esquisito. Só que eu percebi que ele ficou nervoso com isso. Porque eu falei pra ele, caraca, amor, você viu que tá com bug aí no iPhone, não sei o que, as fotos estão voltando, o pessoal tá preocupado por causa dos nudes da vida e tal. E ele falou, como assim? Do que você tá falando e tal? Aí ele pesquisou e ele ficou super assustado e falou pra mim, caramba, amor, me dá meu telefone pra poder ver se aconteceu isso. Eu falei, não, seu telefone não, meu telefone que você me deu. A partir do momento que você dá uma coisa pra pessoa, passa a ser dela. Eu falei que não ia dar o telefone e ele começou a falar que eu tava escondendo as coisas dele, que eu não podia pegar no telefone dele, que não sei o que tava acontecendo, que ele não podia ver. Eu sei que a gente discutiu e eu fui pra casa. Eu literalmente fui pra minha casa sem entender o porquê daquela discussão, sabe? Tipo, foi uma coisa muito boba. Ele queria ver meu telefone pra ver se tinha voltado alguma coisa, sendo que eu já tinha visto e não tinha voltado. Falou que o telefone era dele, sendo que ele tinha me dado, sabe? E não dá pra você falar pra uma pessoa que você deu e depois você queria tomar e tal. E eu fiquei tipo assim. E ele, não, deixa eu ver, não sei o que, é muito estranho, deixa ele aqui. Ele queria que eu deixasse o telefone com ele enquanto a Apple resolvia essa situação, que aí quando chegasse a atualização, que com certeza ia resolver, que não sei o que. E eu falei que não ia. E eu tinha visto de noite. E eu tava na casa dele, comentei com ele, a gente discutiu e eu fui pra casa. Gente, parece coisa assim, de Deus com o corno, sabe? Quando eu cheguei em casa, eu falando, esse moleque tá viajando, não sei o que, eu fui embora com o meu telefone. Vou 14 Pro Max. Gente, falei, deixa eu ver aqui um negócio. Fui e abri a galeria do telefone. Tinha voltado. Fotos antigas dele. Gente, tinha voltado. E eu fiquei assim, ó. Quando eu vi, eu quase não tinha foto. E quando eu vi que a galeria tava cheia, eu falei, o que é isso? Que eu cliquei pra poder ver. Gente, tinha muito vídeo dele com outra. Tinha muita foto de mulheres que eu nunca vi na minha vida. Tinha print de conversa, tinha print de menina reagindo nos stories dele, tinha vídeos dele sozinho falando o nome de outra pessoa enquanto ele ia no 5 contra 1. Tinha vídeo de uma mulher fazendo a mesma coisa pra ele, sabe? Aquela coisinha assim virtual. E eu fiquei assim, ó, meu Deus, eu fui corna e a Apple me contou.
na mesma hora, gente, eu fiquei assim, revoltada. Eu peguei tudo aquilo, salvei de novo, porque eu fiquei com medo de sumir. Então eu fui tirando um monte de print, fui salvando, mandei pra uma conta que eu tinha no meu próprio Table pra eu poder salvar. E fui, e gente, e eu fiquei, meu Deus, eu vou ir pra casa dele agora. Porque eu não ia aguentar dormir pra poder depois ir conversar com ele. Eu não ia conversar com ele por mensagem, porque ele ia falar que isso era loucura da minha cabeça. Então eu fui lá, amor, com o telefone na mão pra poder mostrar. Só que o pior é que além de eu ter acabado de descobrir que eu era corna, vocês ainda não sabem o que aconteceu quando eu cheguei lá na casa dele. Então, eu falei, não é possível. Gente, quando eu cheguei lá na casa dele, eu fui andando, me tremendo toda, parecendo uma vara verde. Quando eu cheguei, tava um escândalo. A mãe dele estava gritando pra todo mundo ouvir que os dois não valiam nada, não sei o que. E eu, os dois quem, gente? O que tá acontecendo? Eu entrei pra poder ver o que tava acontecendo. Eu e os vizinhos estavam tudo assim em volta, só que eu sou da família, eu entrei. Gente, no momento que eu fui pra minha casa, descobri minha galha e voltei, o pai dele e a mãe dele estavam na igreja. O pai dele simplesmente levou duas meninas pra cá, dentro da casa deles, pros dois furefarem. O pai ajudava o filho a me trair e trair a mãe. E eles eram uma dupla. A mãe chegou da igreja, eles parece que não devia estar olhando o relógio, que a hora devia estar muito boa, pegou no flagra. Aí eu não precisei, gente, nem fazer muita questão ali de mostrar o telefone. Que eu cheguei lá, o chifre tava ao vivo. Já cheguei dando nele, dando na menina. E ele, amor, eu posso te explicar. Meu pai trouxe essa... Ó que loucura, meu pai trouxe essa menina aqui, eu não sabia. E eu tô perdida aqui, minha mãe chegou, tá essa confusão, mas eu não fiz nada, não sei o quê. Aí eu falei, vai meter dessa serinha pra mim, querido? Você não vai meter... Aí eu já peguei o cell phone, eu falei, aqui, querido, deixa eu mostrar aqui. Lembra aquele bug que eu falei pra você? Então voltou. Aqui, ó. Todas as suas fotos, eu disse que você é o pai também. Esse aqui não é tu, não é seu pai. E ele olhando pra minha cara assim, ele viu que não tinha como negar. Porque além de eu ter visto ao vivo e a cores, eu também vi via em telefone. Ele falando que não, que isso era um absurdo, que isso não podia voltar, que ele ia meter um processo. Eu falei, você está preocupado com o processo? Eu corro na beça. Ó, eu sei que eu dei na cara dele. A mãe dele deu na cara do pai dele. Mas a mãe dele não se separou do pai dele. Porque parece que ela já tava acostumada a ser a chifruda. Aquilo ali já era, tipo assim, normal pra ela, né? Ela só assim, pô, vou me impor aqui. Que é pra também não passar de corna mansa. Eu não perdoei, fui pra minha casa. Ele tentou voltar algumas vezes, mas eu não quis não, gente. Continuei com o 14 Pro Max. Apaguei lá as fotos, vídeo. E foi isso. Eu passei 3 dias perambulando pelas ruas por conta do jogo do Tigrinho. No final de 2023, a situação aqui em casa financeira estava muito difícil. Eu estava desempregada, meu marido estava numa empresa que pagava super mal, então a gente estava passando muito aperto. Apesar de ser só eu e ele, mesmo assim, carne a gente estava conseguindo comer uma vez por semana. Tava passando arroz para poder pagar as contas. E eu já vinha escutando falar sobre esses joguinhos. Ai, fulano jogou, ai, o tal jogo do Tigrinho. Só que, tipo, eu nunca tinha dado ligança porque eu não acreditava nessas coisas. Eu pensava assim, ah tá, dinheiro tão fácil assim? Até que um dia eu assisti um vídeo de uma moça ganhando. E ela mostrando, né? Nossa, ganhando tanto e tal. E aí no final ela mostrou ela sacando o dinheiro. E eu falei assim, é verdade, né? Ela mostrou ali ela sacando o dinheiro, vou tentar. Eu não tinha um centavo. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, só tem dinheiro aí? Me manda 10 reais. Não contei pra ela pra que era, não. Ela pegou e me mandou. Eu joguei. E eu ganhei 50 reais. Pensa na emoção que eu fiquei. Nossa, 50 reais, vai dar pra comprar carne, né? Vai dar pra ajudar o meu marido. Beleza. Passou uns dias, eu fui jogar de novo, não deu nada. Mas eu falei, essas coisas é assim mesmo, né? Um dia dá, outro dia não dá. Mas fiquei quieta, até porque não tinha dinheiro, passou. A minha mãe tinha comprado um celular no cartão de crédito do meu marido. Então, passou uns 8 dias disso, ela mandou pra mim 150 reais, que era pra poder pagar a parcela que ia vencer. E aí, no que ela mandou esses 150 reais, eu pensei, e se eu colocar 50, né? Se eu colocar e ganhar e tal. Coloquei 50 desses 150. Perdi. E eu, meu Deus, e agora? Porque o dinheiro, gente, vocês não estão entendendo, o dinheiro era contado. Coloquei os 100. Pra sorte, eu ganhei 920 e alguma coisa. Nossa, eu fiquei feliz demais que eu ia tirar os 150 e olha o que ia me sobrar. Liguei pro meu marido, contei pra ele, ele ficou todo feliz e aí ele passou a me apoiar, porque ele viu que era uma coisa que dava retorno. Então, ele sempre tava me dando 10, 20, 30 e aí ficou mais fácil, né? Eu não precisava nem esconder dele, até porque nesse ponto eu não via maldade. Só que aí eu não tinha percebido que eu comecei a perder. Eu descobri que eu conseguiria fazer Pix usando o cartão de crédito do meu marido.
sabe? Que eu não precisava ter dinheiro, que eu conseguia fazer Pix usando o cartão de crédito. Então eu comecei a fazer Pix pra jogar. Tipo, hoje eu fazia Pix de R$50 e ganhava 100, então eu guardava 50 pra jogar amanhã. Se eu não ganhasse, amanhã eu fazia Pix de novo. E assim foi indo, eu viciando. Quando chegou a fatura, o meu marido surtou. Eu tinha jogado mais de R$1.000. Tinha feito mais de R$1.000 de Pix no cartão de crédito dele. Ele ficou surtado, porque a gente não tinha condição de pagar. Como de fato a gente não pagou naquela altura. O nome dele ficou sujo. E aí a gente brigou, ele falou e tal, e ele me proibiu, falou que nunca mais queria ouvir falar de jogo. Mas eu não parei por aí. A minha irmã, sabendo que eu tava muito apertada, sabendo de, né, tudo que tava acontecendo, tudo entre aspas, do jogo, ela não sabia, não. Ela me chamou pra ir pra casa dela passar roupa uma vez por semana, né, que ela ia me pagar pra poder me ajudar também. E aí eu comecei a ir. Só que esse dinheiro que eu sempre passava roupa pra ela, eu sempre jogava. E aí eu entrei num ponto que eu não tirava o dinheiro pra mim mais. Eu jogava, eu ganhava, eu jogava de novo. Eu jogava, eu ganhava, eu jogava de novo. E assim foi indo. E batia aquela agonia. E assim, gente, eu cheguei a um ponto que me fazia tão mal que, pra vocês terem noção, eu emagreci quase 15 quilos porque eu mal comia. Eu mal comia quando eu tava jogando. Eu não tinha necessidade. Eu não parava pra comer, eu não parava pra beber água, eu só queria jogar. Mas o ponto que aconteceu, que me fez sair de mim, que me fez surtar, foi uma vez que eu tava agoniada pra jogar. Não tinha dinheiro, já tinha jogado dinheiro, né, da passada de roupa, só ia passar a roupa de novo na outra semana. E aí eu tô na casa da minha mãe, agoniada. Vejo o celular da minha mãe dando bobeira. Celular esse que eu tinha a senha. E a minha mãe, ela tem conta na Nubank. E eu lembrei que a Nubank, ela coisa empréstimo muito fácil. O que eu pensei? Vou pegar o celular da minha mãe, vou fazer empréstimo, vou jogar, vou ganhar e aí eu devolvo, né? Peguei o celular da minha mãe, gente. Fiz R$500 de empréstimo. Porque na minha cabeça, olha só como que funciona o viciado. Se eu fizer só R$100, eu vou perder. Se eu pegar um valor alto, não tem chance de eu perder. Aí eu vou jogar, vou dobrar esse valor, devolvo o dinheiro pra minha mãe e ela nem vai perceber. Então assim eu fiz. Eu tirei os R$500. E eu perdi aqueles R$500 tão rápido, que nem eu acreditei. R$500 sem ganhar um centavo. Foi aonde eu já entrei em desespero, porque eu não tinha de onde pegar esse dinheiro pra pagar a minha mãe. Como que eu ia contar pro meu marido? Meu marido ia largar de mim. E, tipo, como que eu ia contar pra minha mãe? Eu lembro que eu fiquei em desespero, sabe? Eu chorava e eu pensava assim, como que eu vou contar? Passou uns dias, a minha mãe me manda mensagem perguntando assim, por que apareceu um empréstimo na conta da Nubank dela? E na hora que eu abri aquela mensagem, que eu ouvi o áudio da minha mãe, eu entrei num estado de choque tão grande que eu deixei o celular aberto em cima do sofá e eu saí. Nem celular eu carreguei, pra vocês terem ideia. E eu saí assim, eu só queria andar, eu só queria sair, como se eu quisesse sumir do mundo. Não deixei celular, não avisei nada pra ninguém, nem eu sabia o que eu tava fazendo. Na rua, eu não enxergava pessoas, eu não enxergava casa. É como se fosse só um limpão que eu tivesse andando. Quando eu meio que caí em si, já tava de noite. E eu já tava 3 bairros de distância da minha casa. E aí eu fiquei um pouco com medo, eu procurei alguma coisa pra eu meio que me proteger. Encostei num disco de cerveja e fiquei ali. Fiquei ali até esse disco de cerveja fechar. Já deveria ser por volta de umas... Olha, já era bem tarde, umas 3 da manhã, quando fechou o disco de cerveja. E aí eu voltei a andar. E aí no terceiro dia, eu comecei a passar mal. Porque assim, eu já tava muito fraca, né? Às vezes eu parava pra pedir água. Era a única coisa que eu fazia. E dava uma sentadinha assim muito rápido. Então eu tava muito fraca, tava desidratada, eu comecei a passar mal. E aí eu busquei ajuda, né? Procurei um lugar para pedir ajuda, encontrei um posto e eu pedi eles para poder me ajudar a encontrar a minha casa. Porque eu tava saindo da cidade. Olha só pra vocês verem, gente. Eu tava completamente fora de mim, eu tava saindo da cidade. E aí, essa altura, a minha família já tinha feito um boletim de ocorrência. Então, o pessoal do posto, né, entrou em contato com a polícia já tava a par e tudo. E eu voltei para casa. E quando eu voltei para casa, minha família me levou para um psiquiatra. Esse psiquiatra me receitou alguns medicamentos e também falou pro meu marido não me deixar mais com o celular na mão, para eu não ter acesso de jeito nenhum a esses jogos, a dinheiro, a Pix. E assim o meu marido fez. Meu marido não me deixou com o celular na mão mais. Mas se eu falar que foi fácil, não foi. Até uns 3 meses eu ainda sentia agonia de vontade. Eu parecia uma... Eu ficava pedindo às pessoas para me emprestar o celular
pra eu entrar nas plataformas, porque eu sabia que ia ter bônus nas minhas contas, então eu ficava naquela angústia. Mas, graças a Deus, eu não entrei. E hoje tá com 7 meses que eu tô limpa. Hoje eu não sinto vontade nenhuma mais, pelo contrário. Eu lembro tanto que aquilo me fez mal, sabe? Na questão, assim, fisicamente mesmo, financeiramente e na questão do caráter. Então, eu não sinto vontade. Só que também eu sei que eu não posso bobear, né? Porque um viciado, ele não deixa de ser viciado. Ele tá limpo até ele bobear e cair de novo. Eu não posso e eu não quero também, viu? Porque, olha, o que eu passei eu não desejo pra ninguém. E eu que me inspirei num filme pra contar pra uma mulher que o marido dela não era santo. O homem em questão era marido da cunhada da minha irmã. A gente só se conhecia por causa desse pequeno parentesco, né? Pelo fato dele ser marido da cunhada da minha irmã, a gente se esbarrava ali em alguma socialzinha, aniversário da minha irmã, do marido dela, enfim, esse tipo de coisa. E eu já tinha um ranço desse homem, porque pensa num homem machista. A minha irmã, ela sempre falava que a mulher não podia vestir a roupa que ela queria, ela não podia trabalhar, porque ele gostava de chegar de serviço, a casa tá arrumada, a janta tá pronta, a roupinha dele no jeito só pra ele tomar banho, vestir e sair do banheiro. E eu lembro que várias vezes que tinha socialzinha, que a gente tava ali no mesmo ambiente, a mulher só ficava meio que emburrada. Por quê? Ela gostava de beber um pouquinho, só que ela não podia. Porque o bonito falava assim que bebida é feio pra mulher. Enquanto isso, toda vez enchendo a cara. Então, só por causa disso, eu já tinha um mega ranço desse homem. E aí, uma vez, a gente montou um grupo pra poder fazer o aniversário da minha irmã, né? Programar ali pra dar uma surpresa pra ela. Depois disso, ele pegou o meu número no grupo e começou a me mandar mensagem. No início era assim: oi linda, boa tarde, bom dia, como que foi seu dia, tudo bem? E eu nunca respondia, sabe? Sempre ia ignorando. Com o passar do tempo, essas mensagens começaram a ficar pior. Ele começou a me fazer propostas indecentes. Ai, gente, coisas que vocês imaginam o que é aí. Aí um dia eu falei, quer saber? Eu vou contar. Peguei e contei pra minha irmã. Falei assim, olha só que safado. Dá um de machão, de pai de família. E olha aqui por detrás da coberta aqui. Mostrei pra minha irmã. Só que a minha irmã viu aquilo e só falou assim pra mim, bloqueia e deixa pra lá. Gente, eu fiquei tão decepcionada com a minha irmã, porque o ex-marido da minha irmã, ele era um pilantra. A minha irmã comeu o pão que o diabo amassou com esse ex. E aí ela tá vendo a mulher passando pelo mesmo e simplesmente me manda deixar pra lá. Eu fiquei muito decepcionada com ela. E aí, passados os dias, isso ficou martelando na minha cabeça, porque eu ficava assim, eu conto ou não conto, eu conto ou não conto. Até que um dia, resolvi escolher um filme pra assistir e me deparo com o filme Adoráveis Mulheres. Comecei a assistir e foi no filme que eu tive inspiração. Gente, parece que foi um sinal pra mim. Eu não consigo, explicar em palavras pra vocês. Teve uma cena que a personagem lá, a escritora, ela fica, revoltada. Porque ela se dá conta que o mundo, ele que meio que cobra das mulheres exclusividade pra cuidar das pessoas, pra cuidar da família, pra cuidar do marido. Como se as mulheres fosse só isso. Fossem obrigadas a cuidar da família e do marido, mais nada. E aí, quando ela se dá conta, ela fica revoltada e ela resolve escrever a sua própria história. E aí, essa personagem, a escritora, ela diz assim, mulheres têm mente, alma, coração e ambição. E elas têm tanto talento quanto os homens. Gente, essa frase bateu na minha cabeça de um jeito que eu falei assim, eu vou contar pra mulher. Só que eu não vou só contar, eu vou meio que mostrar, eu vou mostrar a minha empatia por ela. E aí eu peguei meu celular, coloquei em cima do balcão na minha cozinha e comecei a gravar. Comecei pedindo desculpa pra ela, falei assim, eu sei que a gente não é íntima, me desculpa tocar nesse assunto dessa forma, mas eu me sinto no direito de te contar que o seu marido te engana. Eu sei que eu simplesmente poderia bloquear ele e deixar pra lá.
Mas se fosse comigo, eu gostaria que a pessoa me mostrasse, que a pessoa não me deixasse sendo enganada. E aí eu comecei a falar, sabe, coisas do tipo que eu não ia exigir nada dela, eu não tava falando que ela largasse do marido, eu só queria mostrar. E aí, né, ela que pensasse o que ela ia fazer com a informação, mas que ela era uma mulher super maravilhosa, que ela merece alguém melhor, sabe? Conforme eu fui contando, eu meio que fui abraçando ela também. E aí, nisso, eu soltei as imagens no vídeo, né, os prints de tudo que ele me mandava. Eu falei pra ela, olha, no começo começou com um bom dia, com um oi linda, e aí foi evoluindo pra isso que você tá vendo aqui na tela. Eu deixei bem claro pra ela que meu intuito não era estragar o casamento dela, não era nada por ódio, que era simplesmente por empatia. E eu falei assim pra ela, as mulheres têm mente, alma, coração e ambição. E tem também o direito de saber que estão sendo enganadas. E aí eu mandei pra ela, deixei bem claro que eu não expus, não postei em lugar nenhum, não mandei pra ninguém, que eu tava mandando simplesmente pra ela. E nisso ela visualizou, mas ela não me respondeu. Também não cobrei nada, deixei a mulher super à vontade, sabe? Não fiquei perguntando. Isso passou vários dias e eu confesso que eu abria pra ver se tinha alguma coisa, porque eu ficava pensando, gente, o que essa mulher tá pensando de mim? Será que ela tá pensando que de repente eu tô interessada naquele homem? Sabe, querendo ou não, essas coisas ficam passando pela cabeça da gente. Vários dias depois, eu recebo uma mensagem dela. Ela mandou assim pra mim, ele já não mora mais aqui, tá? E muito obrigada pelo que você fez por mim. Aquilo me deu um alívio. Como eu falei, não era a minha intenção que ela separasse nem nada, mas eu só queria que ela entendesse que eu simplesmente estava fazendo por ela o que eu queria que fizessem por mim. E aí os dois separaram. E depois a minha irmã veio contar que eles tinham se separado e tal. Minha irmã ainda falou assim pra mim, viu? Nem precisou você entrar no meio. No final, ia acabar até sobrando pra você. Então, assim, minha irmã não soube que fui eu que contei pra ela. Né? Aparentemente, ela não falou, ele também não. Mas também, se ela soubesse, pra mim, ó, pouco importa. Porque a minha intenção era fazer o que eu fiz, né? Eu fiquei de consciência limpa. O meu marido tava com a prima dele praticamente ao meu lado enquanto eu paria a nossa filha. Para começo de conversa, essa prima dele, eles sempre foram muito amigos. Tanto que quando a gente namorava, eu não gostava do grude e da aproximação dos dois. Só que a mãe dessa prima dele é madrinha dele. Então ele sempre falava que era por conta disso, que pelo fato dela ser madrinha dele, eles conviveram muito, que ela era feita uma irmã. E aí, com o passar do tempo, eu fui engolindo essa historinha. Assim que eu descobri que estava grávida, essa tia dele me pediu para que eu deixasse a filha dela me acompanhar no meu parto. Porque ela queria muito, só que ela não tinha coragem, ela não conseguiria ver um parto. Então ela queria muito que a filha dela fizesse essas vezes. Eu não queria, até porque eu queria que a minha mãe fosse comigo, mas o meu marido pediu muito, eu falei, né, o que tem? Ficou combinado dela me acompanhar no meu parto. Uma noite anterior, do dia que eu tive bebê, a minha bolsa rompeu por volta de umas 9h30 da noite. E aí eu apavorei, porque primeiro filho, não sabia como que funcionava. Falei pra ele, vai nascer, a bolsa estourou. E ele, eu tenho que ligar pra minha prima e eu não dá tempo. Enfim, ele ligou pra prima dele, a gente juntou as coisas, eu tomei um banho, lavei meu cabelo e fomos pro hospital. Cheguei no hospital, quando o médico me avaliou, ele viu que eu tava dilatada só 2 centímetros. E ele falou assim, vai demorar ainda mais por ser o seu primeiro filho, né? Geralmente demora mais evoluir. Você quer ir pra casa ou você já quer ficar internada? Se eu fosse, eu ia pra casa, porque ficar em casa é mais confortável. Porque, assim, na época eu tinha um bom plano de saúde e eu tive bebê pelo plano. Eu ia ficar em apartamento e tudo mais. Então, se eu quisesse já ficar internada, eu poderia. Mas como o médico explicou que eu podia vir pra casa, eu preferi vir pra casa. A prima dele ainda perguntou, né, mas a bolsa dela rompeu, e aí? Não tem problema ficar em casa com a bolsa rompida? E o médico disse que não, que tinha o tanto de horas lá, que era tudo bem, que não tinha risco pro bebê. Voltamos pra casa, a prima dele veio com a gente, essa noite ela dormiu aqui, porque, né, qualquer hora eu poderia voltar pro hospital. E como eu não tava sentindo contração, eu fui dormir.
Eu falei assim, enquanto eu tô bem, eu vou dormir, eu vou descansar, né? Porque quando as dores começarem a vir, eu tô descansada. Por volta de umas 3 horas, eu acordei sentindo dor e todo mundo levantou também, o meu marido, a prima dele. E eu comecei a sentir muita dor mesmo. E a todo tempo ela me ajudava. Ela fazia massagem nas minhas costas, ela me levava pro banheiro para água quente, ela colocava vídeo no YouTube ensinando a fazer exercício, ensinando a agachar, ensinando a fazer um monte de coisa, sabe, para poder dilatar. E a gente ficou o maior tempão assim, tipo, ela super me acolhendo, parecia até uma doula. E aí, quando foi por volta de umas 6 e pouco, 7 horas, eu já não tava suportando a dor mais. Então eu falei assim pra ele, olha, é hora de ir, né? Eu acho que já tá bastante dilatado, a gente precisa voltar pro hospital. Juntamos novamente as coisas e voltamos pro hospital. Chegando lá, o médico me examinou, eu tava dilatada 6 centímetros e ele me internou. E aí, na internação, a gente continuou mais ou menos do mesmo jeito. Fazia exercício, massagem, chuveiro. Só que como eu tava com muita dor, maior parte do meu tempo eu passava no chuveiro. A água bem quente lá parece que dava uma aliviada. E no hospital, que era um quarto só nosso, a prima dele, ela não ficava comigo no banheiro. Até porque o banheiro lá é muito pequeno, então ela ficava no quarto com ele e eu sempre no banheiro, sabe? Ali eu passava, 40 minutos, 1 hora no banheiro, porque eu demorei ter bebê. E ela ficava no quarto com o primo dela. Mas até aí, gente, eu tava morrendo de dor. Eu não ia parar pra pensar, nossa, os dois tá sozinhos, não. Eu só queria me livrar daquela dor, eu só queria que a minha filha nascesse logo. E aí, de tempos em tempos, a enfermeira aparecia no quarto pra poder aferir os meus sinais, pressão, às vezes dar um toque, né? De tempos em tempos, ela aparecia no quarto pra ver a evolução e pra poder chamar o médico. E eu, nesse mesmo ritual, agachava, exercício, chuveiro e dor, e dor, e dor. Gente, parece que eu via estrela. Tem gente que fala assim, cara, ver com a história, mas só um detalhe. Ai, 6 centímetros ainda não é muita dor assim. A dor mesmo é de 8 pra frente, mas com 6 centímetros eu já não suportava a dor mais. Parecia que em qualquer momento eu ia de arrasta. No outro dia, quando a prima do meu marido foi embora, uma das enfermeiras que ficava entrando no quarto perguntou assim, o que ela era do meu marido. O que aquela menina é do pai do seu bebê e tal. E eu, prima, por quê? E ela, não, nada não. E ela a família do meu marido criou um grupo no WhatsApp pra falar mal de mim e ele não teve a ousadia de me defender. A família do meu marido mora no interior de Cuiabá. E de tempos em tempos a gente viajava pra lá. Eu, meu marido, os meus filhos. Aí tem uma louca de uma prima dele que ela sempre teve ciúme de mim com o marido dela. Eu não sei por quê. Porque, tipo assim, eu sou vaidosa, eu gosto de andar arrumadinha, cabelo feito, unha feita, ainda mais se eu estiver viajando, mas isso não quer dizer nada, né? E aí, na penúltima vez que a gente esteve lá, essa mulher cismou que eu tava me arrumando pro marido dela. Vira e mexe, ela ficava me cutucando, sabe quando a pessoa fica jogando piadinha, você vai levando até você acabar explodindo? Então, a gente bateu boca feio, chamei ela de louca, ela me chamou de... E o trem foi feio. Depois dessa discussão, a gente ainda ficou mais uns 8 dias lá e aí a gente veio embora. Beleza, pra mim tinha acabado esse assunto. Só que daí, o meu marido começou a ficar esquisito. Esquisito, sabe? Não me olhava direito, não falava direito comigo. E eu perguntava pra ele, o que tá acontecendo? E ele, não tá acontecendo nada não, você tá doida? E eu, tá acontecendo alguma coisa assim, você tá esquisito, né? Você tá estranho comigo, eu te fiz alguma coisa. Não, não tá acontecendo nada. Meu sexto sentido apitando. Tá acontecendo alguma coisa assim. Eu não sou uma pessoa extremamente ciumenta e eu acho também que cada um tem que ter meio que sua privacidade, sabe? Então, eu não gosto desses negócios de mexer no celular. Só que ele tava esquisito. E o único meio de eu talvez saber era fuçando o celular. Esperei, né? Tipo assim, por eu nunca ter sido de mexer, ele também não fica escondendo, não tem senha escondida e nada. Aí quando eu tive a oportunidade, eu entro no celular dele. E foi aí que eu me deparo com o grupo da família dele. Com ele, obviamente, eu não tava no grupo, sentando a lenha, falando em mim.
A prima dele que criou aquele grupo, falando que eu era uma safada, que eu ficava me oferecendo pro marido dela. E aí uma tia dele comentava também que nunca foi com a minha cara, que nunca me engoliu, que realmente eu pra falar com homem sou de um jeito, pra falar com mulher sou de outro jeito. Olha, e o povo descem além em mim. No meio daquelas conversas, tinha uma que era do marido da prima louca, onde ele falava assim que realmente eu dei em cima dele, que realmente eu fiquei dando mole e ele só não me... porque ele não quis. Quando eu vi aquela mensagem, eu fiquei com tanto ódio que eu desejei poder teletransportar, aparecer lá, para poder quebrar a cara de todo mundo. Só que eu fiz melhor. Eu adicionei o contato dele no meu celular. Até então não falei nada com o meu marido, que eu tinha visto aquilo, né? Fiquei engolindo o ódio que eu tava e eu mandei mensagem pro marido da prima. Mandei mensagem tipo fazendo a inocente, sabe? Oi, tudo bem? Tal, como que tá todo mundo aí? E ele respondendo normalmente, falei assim, escuta, eu vim embora com uma coisa na cabeça e eu queria muito que você fosse sincero comigo. E ele pode falar, né? Falei, então, eu queria saber se em algum momento eu dei a entender que eu tava dando moral pra você ou de repente dei em cima de você, porque se eu fiz isso, me perdoa. Eu não sou assim, eu respeito meu marido e respeito a esposa dos outros também. E aí eu coloquei assim, porque pelo que eu me lembre, a gente mal conversou, né? A gente mal se falou. E quando a gente se falava, era no meio de todo mundo. Daí ele colocou assim, não, de jeito nenhum, tá doida? Não aconteceu isso. Igual você tá falando, a gente mal se falou. Isso aí é coisa da louca da minha mulher. E falou lá o nome da mulher. Daí eu tirei print disso, esperei uma oportunidade, entrei de novo pelo celular do meu marido e mandei no grupo da família dele. Gente, quando eu mandei no grupo, só via neguinho saindo do grupo. Um por um, sem nem falar nada, sabe? Só via neguinho saindo. E aí o meu marido viu, sabe? Foi aquele avoaceiro. Ele pegou e ligou pra esse marido da prima dele, pra poder tirar satisfação. Tipo assim, se eu não dei em cima dele, por que que ele mandou aquilo no grupo, né? Porque pra mim, ele concordou que não tinha acontecido nada, mas no grupo ele tinha falado aquilo. E aí virou, mexeu, esse marido da prima dele não sabia de nada. Por quê? Foi ela que tinha pego o celular dele e mandado aquilo no grupo como se fosse ele. Mas era ela. Tanto que ele não tava no grupo mais. E eu, na força do ódio, nem reparei aquilo. Que tipo assim, ela entrou no grupo com o celular dele, mandou e depois saiu. Né? Pra eles poderem ficar falando ali. Então, tipo, ele não sabia. E aí, meu marido ficou muito bravo, ligou pra prima dele, brigou com todo mundo lá e veio querer pagar de bom moço, de bom marido pra mim. Ixi, aqui em casa, eu passei muito tempo castigando ele, muito tempo deixando ele dormir no sofá, muito tempo sem com ele, porque, cara, ele não tem a dignidade de me contar. Ele tá num grupo que a família dele toda tá falando mal de mim, coisas que é super mentira, me difamando, e ele não tem a capacidade de me contar. Então, assim, ó, eu fiz ele engolir cada raivinha que eu fiquei também. Depois desse acontecido, a gente voltou lá uma vez mais, e eu sempre falo pro meu marido, se ele quiser ir, né, eu entendo, a família dele mora lá, a avó dele mora lá, então ele pode ir de boa, se os meninos quiserem ir, vai com o pai, porque eu colocar o pé lá mais, de jeito nenhum.